Sou guarda florestal em uma reserva natural e quero contar minhas histórias. Existem milhares de criaturas no mundo inteiro. A maioria você provavelmente conhece, mas há algumas criaturas sobre as quais não falamos. Coisas que muitos acham que seria melhor deixar para trás. Quero garantir que algumas dessas criaturas não sejam esquecidas, pois se não aprendermos com o passado, estamos fadados a repeti-lo. A primeira história que vou contar é do meu início de trabalho, quando eu era inexperiente nessa área. Foi a primeira vez que me permitiram sair a campo sozinho. Era para ser um circuito normal ao redor do parque. Claro que não é o circuito inteiro. Isso levaria muito tempo. Apenas uns rápidos 48 quilômetros. Esses circuitos normalmente levam o dia todo, mas são bem tranquilos. O objetivo principal é visitar os locais que as pessoas usam como acampamento para garantir que não haja ninguém na reserva que não deva. As pessoas não têm permissão para acampar na reserva em sua maioria devido aos tipos de vida selvagem que vivem lá. Eu estava na metade do meu circuito, chegando a outro local, quando o encontrei pela primeira vez. Como eu não tinha experiência, não sabia como chamá-lo na época, mas perguntei a um dos caras mais velhos da reserva e ele me disse que eles são chamados de lapsprings. Lapsprings se parecem com um sapo de córnea gigante. Eles normalmente atingem de 30 cm a 45 cm de altura. A principal diferença entre um lapspring e um sapo normal, além do tamanho, é, como você pode imaginar, seu comportamento. Em vez de ficar na água durante a maior parte de suas vidas, eles agem como pererecas. Rastejando até o topo das árvores e usando suas línguas para capturar pássaros que voam, eles recebem esse nome por causa do que fazem quando entram na água. O lapspring desliza na água e consome uma quantidade realmente enorme de água, a ponto de o animal inchar até quase 3 vezes seu tamanho normal. Pelo que os pesquisadores da reserva descobriram, ele faz isso como um mecanismo de defesa para fazer os predadores pensarem que ele é maior do que realmente é, e usa a água como um projétil se o predador não for repelido pelo tamanho da criatura. Quando me deparei com o lapspring, ele estava consumindo água no rio que corria próximo ao acampamento. Ver um sapo gigante não era o que eu esperava no meu primeiro dia sozinho. Eu já havia encontrado algumas criaturas estranhas até então, saindo com guardas florestais mais experientes. Mas nunca tínhamos visto uma dessas coisas. Fiquei sentado lá no quadriciclo por uns bons 2 minutos observando o lapspring sugar a água do rio quando ouvi um barulho que parecia um grito agudo de um pássaro, mas soava mais alto do que qualquer pássaro que eu já tivesse ouvido antes e muito mais agudo. Considerando a criatura estranha que eu tinha acabado de ver, o lapspring, decidi que o que quer que fizesse aquele barulho era algo de que eu queria ficar bem longe. Rapidamente acelerei o motor do quadriciclo e acelerei em direção ao próximo acampamento. O resto do meu circuito foi bem tranquilo. Vi alguns veados descansando perto de um acampamento, o quadriciclo os assustou sem querer. Me deparei com um grupo de adolescentes fumando maconha em um acampamento mais perto do escritório, na reserva, e tive que mandá-los embora. Eles, sendo adolescentes idiotas e chapados pra caramba, queriam argumentar comigo que tinham permissão para estar ali, mas depois que eu disse a eles que aquela área tinha uma grande população de predadores, incluindo ursos cinzentos, eles decidiram ir embora. No entanto, não contei a eles sobre as criaturas muito mais preocupantes que caçavam os ursos. Quando voltei para o escritório, contei a Gonzales o que vi e ele explicou o que era o som agudo. Ele não tinha certeza do que causava o som agudo, porque havia alguns pássaros gigantes que viviam na reserva e algumas outras criaturas que faziam sons semelhantes. Ele não entrou em detalhes sobre o que eram essas outras coisas na época, mas descobri alguns anos depois. Ele disse: "Você deveria estar feliz por ter saído de lá tão rápido. Praticamente tudo que faz barulho assim é um predador, e mesmo que o barulhento não tenha te pegado, o saltador provavelmente teria." Não saí para outro circuito por mais um mês depois disso porque tive que voar de volta para casa para um funeral. Meu primo havia falecido em um acidente de carro e meus pais insistiram que eu precisava ir ao funeral. Mesmo eu só o tendo visto uma vez e não conhecendo o cara de verdade. Não estou dizendo que não me importei com a morte dele, mas quem realmente quer pegar um voo do outro lado do país para ir ao funeral de alguém que você não conhece? Enfim, isso está fora do assunto e acho que é tudo o que eu tinha a dizer hoje.
Eu queria contar essas histórias há um tempo e descobri este subreddit há algumas semanas. Vocês têm umas histórias malucas aqui, e achei que a minha se encaixaria. Mas, por enquanto, espero que tenham uma manhã, um dia ou uma noite maravilhosa, e isso continua.